Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você precisa de tranquilidade e solidão, de tempo a sós com Deus, de desenvolver a sua caminhada para que, aconteça o que acontecer, você não seja jogado para o lado, você consiga ficar em pé e permanecer. E é por esta razão que preguei anteriormente sobre o que a igreja deve entender. Agora, quero ir para o outro lado e responder como a igreja deve reagir. Isso nos leva à primeira de 4 diretrizes no versículo 13. Veja comigo o versículo 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Primeira diretriz: mantenha-se realista na avaliação do mundo. O impostor é aquele que se desvia da instrução correta, a fim de levar os outros ao erro. Paulo exorta Timóteo a se voltar para seu vínculo de longa data juntos. Os dois tinham passado por muitas coisas. Das virtudes que Timóteo aprendeu de Paulo, ele diz: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, as coisas que eles passaram juntos. Paulo apela para o vínculo entre ele e Timóteo. Ele diz: lembre-se de suas raízes também. Você está vendo o versículo seguinte, o versículo 15? Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Calvino escreveu: nada é mais inconsistente na natureza da fé do que evidências leves que nos permitem abraçar tudo indiscriminadamente. Essa é uma grande declaração e John Stott escreveu o seguinte: para ter certeza, a igreja em todas as gerações deve procurar traduzir a fé na linguagem contemporânea, deve relacionar a palavra imutável ao mundo em mudança. Mas uma tradução é uma tradução, não é uma nova composição. No entanto, isto é o que alguns radicais modernos estão fazendo, estabelecendo conceitos sobre Deus e Cristo que Jesus e seus apóstolos não teriam reconhecido como seus. Não questione a palavra de Deus por ser um texto antigo. Não a veja como algo cuja validade expirou. Era verdade para aquela época e é verdade agora. Informações confiáveis são informações confiáveis atemporais. E isso nos leva à nossa terceira diretriz. Fique firme na palavra inspirada de Deus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que Deus supervisionou os autores humanos de modo que, usando suas personalidades individuais, eles compusessem e gravassem sem erro a Escritura Sagrada, até mesmo a escolha das palavras. Esse não foi um ditado mecânico, mas a escrita de vários autores que foram conduzidos pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Quando não estou certo sobre a direção para onde devo ir, eu procuro as Escrituras e entro em oração. Peço ao Senhor por orientação e peço a Ele que use uma parte de Sua palavra sobre a qual eu aprendi ou li, e abra meus olhos para ver como eu posso responder melhor à situação em que me encontro. Isso quer dizer que estamos firmes na palavra inspirada de Deus.
Agora, observe a segunda instrução, aqui no versículo 16. Ele diz: e útil. Útil poderia significar ser bem-sucedido na realização de seu objetivo. A palavra de Deus é bem-sucedida na realização de seu objetivo. E o que é isso? Está aqui no nosso texto, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Essa é a palavra para doutrina. É dar a você informações das quais possa acreditar. Este é o fundamento da nossa fé. A Bíblia nos dá essa informação. Continuando, repreensão. Essa palavra significa encontrar falhas. Então, a Bíblia nos dá uma capacidade de discernimento, a capacidade de discernir a verdade da mentira. Somos capazes de rejeitar isto e aceitar aquilo, porque a Escritura é útil, permitindo-nos fazer isso. E note também, esta é a quarta das 4 diretrizes. A maneira maravilhosa com que nós somos capazes de aprender das Escrituras e podemos permitir que as Escrituras tenham impacto em nossa vida diária. Nós não estamos simplesmente lendo a Bíblia pelo que ela diz, estamos permitindo que a verdade cumpra seu propósito em nossas vidas. E esse é o final do versículo 16, entrando no versículo 17. Para a correção. Isso significa acertar as coisas. Eu gosto da versão Bíblia Viva. Ela nos endireita. Não é uma boa maneira de colocar essa palavra? Quando eu leio a Bíblia, eu me endireito. Eu não estava pensando corretamente, eu sou endireitado. A Bíblia descreve a situação desta maneira. Eu ajusto meu pensamento para ele se encaixar à Escritura, ao invés do contrário. O versículo 16 continua: para a instrução na justiça. Quando somos salvos, somos declarados justos por Deus. E quando começamos a crescer, a justiça de Deus desenvolve dentro de nós uma vida justa e nós nos tornamos crentes maduros. E isso é parte do trabalho útil do Espírito Santo. É preciso treinamento e instrução. Então, encontramos a palavra pedagogia no termo instrução na justiça. Instrução na justiça. Quando somos novos na fé, nós somos apenas bebês. Nós temos que aprender habilidades e bons modos espirituais e o que é e o que não é apropriado. Como nos relacionar, como perdoar. A importância da graça de aceitar os outros, de estender graça e mostrar misericórdia. A importância de ser compassivo, de ser um povo de oração. Tudo isso vem das Escrituras. Você pode ver o valor. Você pode ver como é sutil que as pessoas queiram questionar as Escrituras. É como questionar a polegada, ok? Leva 12 delas para fazer um pé. Mas digamos que eu vou construir sua casa e eu digo a você que, na verdade, para mim, uma polegada tem um tamanho diferente. Então, a medida de um pé fica de um tamanho diferente para mim. Mas a sua casa vai ficar ótima. Vai ser um pouco maior do que planejado. Quando eu chegar a esse ponto, vou fazer a polegada ser uma meia polegada porque quero ajustá-lo ao meu gosto. Assim ficará menor. Ao ouvir isso, você vai dizer: opa, espere, não quero que você construa minha casa. Não, deixe as polegadas do jeito que são. Leva 12 para fazer um pé, mas é preciso 3 desses para fazer uma jarda. Vamos deixar assim. Por quê?
porque esse é o padrão. Se você muda o padrão, vai arrumar um resultado estranho, um lugar onde você certamente não vai querer viver. A palavra de Deus é nosso padrão e nosso guia, e nos dá formação suficiente para equipar-nos, para sermos preparados para toda boa obra. Gostaria de lhe falar sobre duas coisas práticas agora, ao nos aproximarmos do final desta mensagem. Número 1. Sem a Bíblia, você e eu nunca iremos encontrar nosso caminho. Sem a Bíblia, sem o Espírito de Deus, usando a sua palavra, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Deixe-me dar uma ilustração. Vamos dizer que você e eu estamos explorando a selva e entramos em uma profunda área densa de floresta, tão profunda que é quase escuro, e nós perdemos o nosso caminho. Mesmo se a nossa vida dependesse disso, não saberíamos dizer onde é o norte ou o oeste. Não há um rio para seguir. Estamos irremediavelmente perdidos. No meio de nossa crise, ouvimos alguns passos. Isso é divertido. Mas o que é bom mesmo é você ouvir seu nome sendo chamado. Alguém está procurando por você e por mim. E eles aparecem no meio da floresta e dizem: estou tão feliz por encontrar você. Eu quero ajudá-lo a sair daqui. Bem, como posso sair daqui? Você sabe o caminho? Na verdade, eu tenho um mapa e uma bússola. Então vamos. Eu não acho que qualquer pessoa me ouvindo agora diria: ah, não, obrigado, este mapa é velho. Quem pode confiar neste mapa? Veja como está amassado e rasgado, e a bússola, talvez este não seja o norte. Acho que vou encontrar a saída do meu jeito. Se você faz isso, você é tolo e, sabe, vai morrer na selva. Você não vai sair. A Bíblia é o mapa de Deus e o Espírito Santo é o GPS. Talvez essa seja a maneira de explicar as coisas. E funciona. GPS são coisas maravilhosas. Eles até mesmo falam com você. Às vezes eu até posso ouvir o GPS dizer: seu bobo, eu já disse 4 vezes para virar à esquerda. Mas ele diz: recalculando, né? E isso é o que eles dizem. Não é legal? De vez em quando o Senhor faz isso com você, não é mesmo? Eu estou tentando chamar a sua atenção. Estou tentando mudar a sua direção para o lugar onde você deve ir. Você nunca vai se perder se tiver um mapa e uma bússola. A palavra de Deus com o Espírito Santo, você encontrará a sua saída. Em segundo lugar, com a Bíblia, você nunca vai perder o seu caminho. Quanto melhor você conhecer as Escrituras, melhor conhecerá o Senhor das Escrituras. Haverá mais intimidade nessa relação. Essas não são apenas palavras, essas são palavras cuidadosamente escolhidas. Quanto melhor você conhecer as Escrituras, melhor você conhecerá o seu caminho pela vida. E deixe-me acrescentar, você fará parte da minoria. As chances são boas de você se sentir só nos momentos em que outros ao seu redor não estarão se sentindo sós. As chances são muito boas de você experimentar ataques do inimigo que outros não estarão experimentando. Isto não é paranoia, isto é verdade. Haverá momentos em que você saberá que o inimigo está trabalhando contra você, porque você está seguindo os princípios
princípios das Escrituras e sabe que é a verdade, mas outras pessoas ao seu redor não compreenderão isso. Então, deixe-me exortá-lo a valorizar a palavra de Deus e a aprender sobre ela verdades importantes, todo o texto igualmente inspirado. Com isso, quero dizer que se você carrega uma edição com letra vermelha, essa parte não é a mais inspirada do que a impressão em preto. Agora, alguns que estão nos ouvindo podem estar rindo, mas há pessoas que pensam isso mesmo. Você sabe, essa é a seção vermelha, então é a mais importante. Não, essas são apenas as palavras de Jesus. Mas elas não são mais inspiradas do que as palavras do profeta, ou os Salmos, ou Gênesis. Kent Hughes conta uma ótima história em seu livro Para Guardar um Depósito. Ele diz: o Dr. William Evans foi pastor da igreja da faculdade de Wilton, Illinois, em 1906 a 1909. E foi um homem excepcionalmente realizado. Ele tinha toda a versão da Bíblia King James memorizada, bem como o Novo Testamento na versão American Standard. Dr. Evans também foi autor de mais de 50 livros. Seu filho, Louis Evans, se tornou um dos mais conhecidos pregadores da América e por muitos anos pastoreou a eminente primeira igreja presbiteriana de Hollywood, na Califórnia. Quando o Dr. William Evans se aposentou, ele se mudou para Hollywood para estar perto de seu filho. E quando Louis estivesse viajando, ele o substituiria no púlpito. Num domingo inesquecível, o Dr. William, como ele foi carinhosamente chamado, falou sobre o nascimento por uma virgem. Todos ficaram maravilhados quando ele levantou a Bíblia e rasgou as páginas que narravam o nascimento do Senhor. Com as folhas flutuando para baixo em direção à congregação, ele gritou: se não podemos acreditar no nascimento por uma virgem, vamos rasgá-lo para fora da Bíblia. Então, enquanto ele se dirigia para sua conclusão, ele arrancou os capítulos da ressurreição, um por um, depois as narrativas de milagres e depois qualquer coisa sobre o sobrenatural. O chão estava literalmente cheio de páginas mutiladas. Finalmente, com imenso drama, ele levantou as partes restantes e disse: e isso não tem autoridade alguma para mim se não foi Cristo que o pregou. Depois de mais algumas palavras, ele pediu aos seus ouvintes para se curvarem para a bênção. Mas antes que ele pudesse orar, um homem na vasta e tranquila congregação se levantou e clamou: não, não, vá em frente, queremos mais. Vários outros se juntaram a ele. Então, Dr. Evans pregou outros 50 minutos. É o que todo pregador gostaria de ouvir. Dr. Evans estava certo, diz Kent Hughes. Você não pode ficar escolhendo as partes da Bíblia que quer acreditar, que são inspiradas. A Bíblia não se apresenta dessa forma. Ainda mais, a Bíblia não terá nenhum poder de sustentação para a vida se você fizer de si mesmo o juiz do que você vai e não vai acreditar. Deixe-me dizer algo. A Bíblia é o livro mais magnífico do planeta. É a fonte mais valiosa de informação no mundo. Você precisa disso para sobreviver. E precisa de uma igreja que o ensine, que fale em nome deste livro e o torne responsável pelas verdades dentro dele.
Caso contrário, nós estamos jogando jogos religiosos e voltamos para absurdos como aquele diabinho de plástico. E o que ele representa vai pular de alegria. Ele ficará contente porque ele sabe que quando você faz isso, de fato está dando um passo para o inferno. Gostaria de orar ao encerrarmos. Esteja em silêncio, pense no que acabou de ouvir. Você ouviu falar sobre a Bíblia, você ouviu a declaração sobre salvação em Cristo. A salvação é uma dádiva de Deus. Você não ganha esse favor, essa graça, porque enviou uma grande oferta financeira. Você conhece Deus através da fé em Jesus. E essa é uma decisão que terá que fazer por conta própria e na tranquilidade de sua intimidade. Se você nunca fez isso talvez explique porque a vida não está funcionando para você. Agora, crer em Jesus não vai, de repente, tirar todas as lutas ou fazer todas as coisas ruins irem embora. Mas você terá um mapa e você terá uma bússola. Então, hoje, convido você que nunca confiou em Jesus para aceitá-lo como seu Salvador, dizendo: Senhor, obrigado pela verdade na qual podemos viver. Apague de nossa mente qualquer coisa que possa ser de alguma forma enganosa e nos direcione para as áreas de nossa vida que precisam de atenção. Que possamos encontrar maior prazer em agradá-lo e servi-lo, em seguir sua direção. E que comece em mim, Senhor. Eu peço que comece em meu próprio coração. Mostre-me outra vez o valor do tempo gasto com a sua palavra. Torne-me responsável, Senhor, para ser um porta-voz fiel e comprometido. E que isso flua para fora, para outras vidas, para que elas se tornem assim para outras pessoas, assim como algumas pessoas têm sido para mim. Nós te adoramos, nós te amamos. Aquele que é poderoso para impedir-nos de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre.